O Triângulo das Bermudas. Um lugar onde as leis da física enlouquecem. Bússolas ficam girando enlouquecidamente. Equipamentos eletrônicos simplesmente param de funcionar. Alienígenas passeando livremente na tentativa de abdução de aviões e navios para levá-los para uma quinta dimensão? Sério? Olá, querido iluminado, iluminada, tudo bem com você? Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte, e hoje o assunto é o Triângulo das Bermudas. Quero registrar meu abraço e meu agradecimento a um amigo, o Alan, que é meu barbeiro. E a última vez que eu tive lá na Vinyl Company, dando um tapa na peruca com ele, ele me elogiou sobre o vídeo da Rádio Fantasma da UVB76. E ele disse: Rafa, faz uns vídeos novos aí sobre mitos, lendas, coisas legais assim que eu gosto bastante. Então, Alan, pra você e pra galera aí da Vinyl Company, vamos explicar o Triângulo das Bermudas. Fascinante. E sempre junto com esse adjetivo vem o questionável. Por quê? Eu super respeito a todos que gostam do tema, do assunto, de mistérios, eu mesmo gosto. Porém, admito que eu prefiro mais ainda a verdade. Então, neste vídeo, como eu costumo fazer aqui na Luz e Arte, falarei sobre fatos e verdades. Beleza? Combinado? Infelizmente, o assunto do Triângulo das Bermudas é muito baseado em manipulação de informação. Então falar sobre abduções, desaparecimentos, abertura de portais é fascinante. Mas eu vou contar a história verdadeira para vocês, mesmo que não seja tão fascinante assim. Vou mostrar para vocês umas imagens para a gente teorizar aqui o assunto. Quando um fato lhe é apresentado, uma história lhe é contada, muitas vezes ela não vem completa. Então quando você se depara com uma informação, você rapidamente tem a sua primeira impressão e um julgamento sobre o que está acontecendo ali. Mas, normalmente, na sequência, quando você sabe sobre pontos que lhe foram omitidos, você percebe que o contexto daquela história era outro. Manipulação de informação é uma coisa que a mídia já faz há muito tempo, e eles conseguem manipular um fato verdadeiro para que ele se torne algo positivo ou até negativo, dependendo do ponto de vista. E infelizmente o mito do Triângulo das Bermudas é exatamente esse tipo de caso. E eu vou falar aqui da década de 50, 60 e o grande gatilho. O grande gatilho do mito do Triângulo das Bermudas foi um escritor americano chamado Vincent Gaddis. Gaddis era um escritor de ficções, mas eram ficções um pouco particulares. Vou explicar para vocês que existe um termo que é um tipo de papel que em inglês chama-se pulp paper. Pulp paper seria um papel de baixa qualidade, o que a gente chama aqui de papel rascunho. Então, naquela época, década de 50, 60, existiam revistas semanais que traziam assuntos polêmicos, sempre buscando a venda em massa para a galera consumir aquilo, como novelas e artigos tratando de coisas absurdas. Estas publicações eram impressas nesse papel simples, pulp paper, para que elas fossem de custo baixo, para ser baratinho e vender bastante. Então estas revistas que tratavam desses temas polêmicos eram impressos nesse papel pulp paper, foram chamadas e conhecidas de pulp magazine. Esta onda, esta moda das pulp magazines tratando de assuntos polêmicos foi uma coisa muito forte nos Estados Unidos durante muito tempo. Isso marcou tanto a cultura deles que inclusive o diretor de cinema, Quentin Tarantino, lançou um filme muito famoso chamado Pulp Fiction. Por que desse nome? Porque ele falou que a história era tão absurda e tão sórdida que se fosse escrita seria publicada numa Pulp Magazine. Então ele batizou o filme de Pulp Fiction. A Pulp Magazine mais famosa dos Estados Unidos chamava-se Argosy e ela foi editada e impressa por quase 100 anos. Semanalmente trazendo histórias, mitos e lendas com várias versões ou deturpadas ou alteradas para mexer com a cabeça do leitor e a sua curiosidade, a sua fantasia. Em fevereiro de 1964, o escritor Vincent Gaddis publicou na revista Argosy um artigo chamado The Deadly Bermuda Triangle, que em português seria o mortífero
Triângulo das Bermudas. E ali ele afirmava que o Triângulo das Bermudas era um espaço no oceano que se ligava em 3 pontos entre Miami, San Juan, capital do Porto Rico, e a Ilha Bermuda. Neste artigo, ele afirmava que dentro deste espaço triangular, coisas, manifestações paranormais sem explicações lógicas aconteciam. E ele afirmou no artigo que aviões e navios desapareciam no meio deste triângulo. Esse artigo dele na revista Argosy foi tão impactante e se tornou tão famoso que a revista começou a receber diversas cartas sobre aquilo. E muito rápido ele percebeu que o assunto fez sucesso. Em um estalar de dedos, ele escreveu um livro sobre o assunto. E o livro chama-se Invisible Horizons. Seriam os Horizontes Invisíveis por Vincent Getz. Só na capa do livro você já percebe que ele foi surfar a onda realmente e assim, não estava muito preocupado em falar verdades, porque lá em cima começa dizendo que a história é fascinante, o estranho mistério do mar, uma história verdadeira que desafia a lógica. Prestem atenção, ele está afirmando que é fascinante e que é verdade. Não era. Mas aí o Guedes, quando lançou o livro, obteve um enorme sucesso, vendeu milhares de cópias, ganhou muito dinheiro, começou a palestrar sobre o assunto, viajando aos Estados Unidos, falando com grupos que gostam de ocultismo, mitos e lendas. Bem, ele se tornou uma autoridade sobre o Triângulo das Bermudas. Lógico que se alguém obtém sucesso e dinheiro muito rápido, outros vêm e começam a tentar entrar para surfar a mesma onda, e várias outras pulp magazines também conhecidas passaram a publicar histórias de outros escritores tratando do mesmo tema, o Triângulo das Bermudas. E quem conta um conto aumenta um ponto, né? Algumas versões começavam a exagerar nas mentiras e nas criações para tentar chamar mais atenção, e em alguns artigos o Triângulo das Bermudas passava do limite de Miami e ele se estendia pelo Golfo do México até o próprio país, até o México. Houve um cara que escreveu que o Triângulo das Bermudas era tão extenso que abraçava o Oceano Atlântico e chegava até a Europa. Bem, no final das contas, esses que pareciam ser concorrentes de Guedes falando sobre o mesmo assunto, na verdade só estavam o ajudando, porque o assunto começava a se tratar muitas vezes, se tornando extremamente popular, e todo mundo falava, quem manja disso, quem começou o assunto foi o Guedes. Porém, não foi ele que inventou isso, tá? A história começou 14 anos antes, numa publicação em um jornal sério de Miami, chamado Miami Herald. Em 1950, 14 anos antes, o jornal fez uma matéria sobre pessoas relatando casos de desaparecimentos de navios, pequenas embarcações naquela região. Mas até então não chamou de Triângulo das Bermudas e nem delimitou o espaço triangular, apenas citou os casos como uma matéria jornalística. Já a revista Fate, que é outra pulp magazine que também era bastante conhecida, 2 anos depois, em 52, já publicou um artigo mais sensacionalista e ela, a revista Fate, foi a primeira que apontou o espaço triangular entre San Juan, Miami e Bermudas como um espaço triangular onde aconteciam esses eventos. E a revista Fate, inclusive, pegou um fato antigo de carona e atribuiu o motivo para o Triângulo das Bermudas para a gente ter um fato verdadeiro que culminasse com a ideia de que aquilo aconteceu no Triângulo das Bermudas, e eu estou falando da famosa história do voo 19. O voo 19 ele foi um caso tão famoso e misterioso até hoje que, inclusive, a revista da Legião Americana, que era uma revista séria militar, publicou um artigo muito grande explicando o que realmente aconteceu, e a revista Fate pegou essa história e puxou falando que este caso aconteceu no Triângulo das Bermudas. Então, resumindo para iniciar, somem aviões e navios no Triângulo das Bermudas? Sim, somem. Somem do mesmo jeito que somem em qualquer lugar do mundo. O X da questão que vocês vão começar a perceber a partir de agora é que todos os casos que citam o Triângulo das Bermudas ou é atribuído para o Triângulo das Bermudas, falta referência. As fontes são extremamente carentes e se você der um mergulho nelas rapidamente, você percebe que elas nunca dão em nada. Mas como eu falei, né, a história do Triângulo das Bermudas aí foi potencializada pelo caso do voo 19 que eu vou contar para vocês.
Em 5 de dezembro de 1945, logo após o final da Segunda Guerra, foi um dia escolhido para um dia de treinamento de novos pilotos pela Força Aérea Americana. Muitos pilotos iriam fazer um voo de treinamento naquele dia e diversos voos aconteceriam. A missão era decolar da base em Fort Lauderdale, que fica ao norte de Miami, voar por 50 minutos, bombardear um rochedo, voar mais um pouco na direção do oceano, virar para o norte e depois retornar ao leste, voltando para a base. Várias esquadrilhas decolaram antes do famoso voo 19, completando a missão e o exercício com sucesso. Até que chegou às 2h10 da tarde, foi o horário que o voo 19 decolou com 5 aviões e 13 pessoas distribuídas dentro dessas 5 aeronaves. O início da missão do exercício foi tranquilo, eles voaram os 50 minutos, chegaram no rochedo, fizeram um bombardeio e a partir dali, os problemas começaram. Os aviões eles eram simples, pois eram aviões de treinamento. Eles eram equipados com bússolas e rádios, porém eles estavam sem relógio no painel para indicar as horas, pois esta dificuldade fazia parte do exercício. Lembrando que estávamos em 45, os radares já haviam sido inventados, porém eles tinham um uso muito limitado ainda, militar, e naquela região não havia radares trabalhando. Um tempo depois do bombardeio com sucesso acontecer do voo 19, ouviu-se no rádio um dos pilotos, um dos alunos da esquadrilha, perguntando para o líder da esquadrilha: Howard, what heading does your compass read? Ele havia estranhado a rota que eles estavam. O líder da esquadrilha respondeu: I don't know where we are. We must have gotten lost on that last turn. Primeiro problema, eles no tempo de voo que eles estavam depois do bombardeio, eles não deveriam ter feito curva alguma ainda, e ele afirmou que uma curva foi feita. O instrutor da próxima esquadrilha que vinha atrás para executar o mesmo movimento e exercício ouviu isso no rádio e perguntou: vocês estão com problema de navegação? Vocês precisam de ajuda? Ou o que está acontecendo? Both of my compasses are out. I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. Logo em seguida ele completou com a frase: acho que estamos sobrevoando as Florida Keys. Atenção, Florida Keys é um agrupamento de pequenas ilhas que fica ali no sul da Flórida, que para quem está alto, voando, olhar lá de cima, acaba visualmente ficando muito parecido de repente com as Ilhas Bermudas, então ele se confundiu de onde ele estava. Tempos depois o instrutor disse no rádio para toda a sua esquadrilha: vamos voar para o leste, assim voltaremos para a base. Ele realmente acreditou que ele estava sobrevoando a Florida Keys, mas se eles estivessem no lugar certo, lá no meio das Bermudas, voar para o leste os levaria para o meio do oceano. Entre diversas comunicações complicadas, porque os alunos por rádio diziam para ele que ele estava errado, porque a bússola do avião dos alunos estava funcionando e o instrutor estava nitidamente perdido por um problema técnico com as 2 bússolas que ele tinha. E às 5h30 da tarde, a Guarda Costeira, junto com a Força Aérea Americana, lançou uma missão de busca e resgate pela esquadrilha que estava perdida, porque pelos cálculos eles já estariam com pouco combustível. Tempos depois, um dos alunos falou no rádio: nós estamos nas Bahamas. Se voarmos para oeste, voltaremos para a base. Mas era um exercício militar e a manobra dependia de ordem do superior, ou seja, do instrutor que estava perdido. Rapidamente a Força Aérea começou a usar as transmissões de rádio para tentar triangular a posição. Eles não conseguiriam achar a posição exata, mas eles conseguiriam apontar uma região onde eles estariam e descobriram que eles estavam subindo a norte, acima das Bahamas. Em resumo, eles passaram mais de 4 horas perdidos sem ver terra e às 18h20 a torre ouviu a comunicação. When the first man gets to his last 10 gallons of gas, we'll all land in the water together. Does everyone understand? Aproximadamente às 7h30 da noite, um primeiro avião de resgate retornou para a base dizendo que sobrevoou toda a região e não encontrou nenhum avião, nenhum sobrevivente e não avistou nem destroços dos aviões, não achou nada. E eles nunca mais foram encontrados. Você acha que a história acaba aqui? Não, ela piora. Nessa noite, quando eles lançaram a busca, um hidroavião chamado PBM-5 decolou do centro da Flórida para buscá-los, tentar achar o voo 19 e conduzi-los de volta à Terra.
E este avião, que tinha 13 passageiros, também desapareceu. Mas aí você vê, né? Que engraçado, eles desapareceram, o pessoal diz que foram as Bermudas, o avião que foi resgatado desapareceu também. Se eu parar a história por aí, fica bem estranho. Mas deixa eu completar. Então eu vou completar a história com a parte que os sensacionalistas não contam. Um navio petroleiro informou ter visto uma explosão no ar durante a noite, na posição que correspondia exatamente onde estaria o hidroavião de busca. Este avião, o PBM-5, tinha um problema conhecido de acúmulo de vapor de combustível, e já havia causado outras explosões durante o voo antes. Então, se um petroleiro olhou para o céu e viu alguma coisa explodindo, fica bastante claro o que aconteceu. Os sensacionalistas dizem que foi o efeito Triângulo das Bermudas que fez as bússolas do instrutor do voo 19 pararem de funcionar, mas os outros 4 aviões estavam com as bússolas funcionando corretamente, tanto que os alunos questionaram o instrutor. E o porquê não acharam absolutamente nada? Eles eram aviões antigos e eles eram aviões fortes, de um corpo muito robusto, e tranquilamente eles tinham capacidade de pousar na água suavemente e não quebrar. Então eles pousaram na água e afundaram inteiros, por isso que não tinha destroços, coisas flutuando. Eles estavam inteiros, eles foram para o fundo do mar inteiros. Esse caso do voo 19 é tão famoso que o diretor de cinema Steven Spielberg colocou no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau uma cena de que alienígenas estariam devolvendo a tripulação do voo 19 e eles reapareceram com os aviões, eles pousaram e eles estavam bem, e eles afirmaram que eles estavam num lugar que eles não sabiam onde era. Isso é ficção, do mesmo jeito que mídias sensacionalistas dizem que no meio das conversas de rádio, um dos pilotos informou que a esquadrilha estava voando para Marte. E os casos envolvendo o Triângulo das Bermudas não param aí, né? Existe um caso famoso de 2 faroleiros, né? Homens que trabalham em faróis, que estavam trabalhando num farol lá na Flórida e desapareceram durante a madrugada. Mídias sensacionalistas disseram sobre portais interdimensionais e abduções de alienígena. Só que, mais uma vez, o que eles não contaram? Eles não contaram que naquela noite que eles desapareceram, o farol enfrentou um furacão com mais de 200 km por hora de vento. Muito provavelmente foram carregados pelo vento. Mas para a mídia sensacionalista, eles foram abduzidos, desapareceram. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Não, eles foram vítimas de um furacão. Existe uma outra história também que os sensacionalistas contam sobre um navio fantasma que apareceu sem ninguém dentro, e o único corpo que foi encontrado foi do capitão morto, sentado em sua cadeira segurando uma xícara de chá. Este navio, ele realmente desapareceu, mas a guarda costeira americana já encontrou o naufrágio dele. Ele estava naufragado, encontraram diversos corpos presos dentro dele e não havia o capitão sentado segurando a xícara, foi tudo uma invenção. O navio passou por um problema e ele afundou. Um outro caso muito famoso relacionado ao Triângulo das Bermudas tem relação inclusive com o Brasil, que é o caso do desaparecimento do USS Cyclops. O USS Cyclops era um cargueiro médio da Marinha Americana que foi montado em 1910. Em 1918, ele estava aqui no Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, foi até Salvador e ele foi carregado com manganês, minério, né? Antes do navio partir de Salvador até Baltimore, nos Estados Unidos, o capitão enviou um relatório indicando problemas nos cilindros do motor direito do navio que não estavam funcionando e afirmou que faria uma navegação bem mais lenta de retorno. E no mesmo relatório ele afirmou também que a carga máxima do navio, que seria de 8.000 toneladas, foi excedida e o navio foi carregado com 8.100 toneladas. E assim ele saiu de Salvador e partiu na direção dos Estados Unidos. O USS Cyclops foi visto pela última vez por um navio-tanque no meio de uma tempestade e um mar revolto, já próximo a Baltimore. Foi reportado que o navio estava com os motores desligados, pois não havia fumaça saindo das suas chaminés. Um navio sem propulsão é um navio à deriva, sem controle. O USS Cyclops nunca chegou a Baltimore. E os sensacionalistas começam: ele afundou no Triângulo das Bermudas. O mais curioso desse caso é que o Cyclops ele tinha navios irmãos, são navios iguais que são fabricados com o mesmo projeto. Então ele tinha 2 irmãos, Proteus e Nereus, que também desapareceram da mesma forma. No momento que eles estavam muito carregados com minério, eles desapareceram sem deixar rastros. E, curiosamente, o Proteus e o Nereus estavam em rotas que também passavam pelo Triângulo das Bermudas. A conclusão técnica foi que depois eles perceberam que esse navio teria uma fragilidade estrutural e em um momento que ele estivesse muito carregado, se ele enfrentasse ondas muito fortes de lado, ele poderia apresentar uma falha crítica estrutural, rachando o navio. E os 3 irmãos estavam extremamente carregados quando desapareceram.
O Cyclops foi visto sem motor no meio de uma tempestade. E o Proteus e o Nereus afundaram em um lugar que tempestades e furacões e mares agitados são muito comuns. Então foi um acidente ou foi uma abdução alienígena? Aí algumas mídias sensacionalistas dizem: todos os 3 navios irmãos com nomes de titãs gregos afundaram do mesmo jeito. Não eram 3, eram muitos irmãos. Na verdade eram 10 navios. Apenas 3 tiveram problemas e seus fins trágicos. Outros irmãos obtiveram sucesso, navegaram até se aposentar, e inclusive um ficou famoso, o USS Júpiter. Em 1920 ele foi convertido de um cargueiro para se tornar o primeiro porta-aviões da Marinha Americana e lutou até a Segunda Guerra com o nome de USS Langley. É curioso porque muitas histórias que aparecem nessas pulp magazines tratam de desaparecimento de coisas pequenas. Aviões pequenos e barcos pequenos, com aquela história: o pai e o filho estavam voando e desapareceram. Você vê uns nomes, são os nomes genéricos, sem muita referência de família. E assim, você não encontra referência depois. Olha, o João Silva morreu. O José Pereira estava no barco. E você nunca tem aquela coisa de uma investigação que vai atrás da família. Não. Desapareceu um avião pequeno, particular. Um navio de pesca que tinha 3 caras dentro, sabe? Nunca aconteceu um caso de um avião de carreira cair e matar 150, 200 pessoas no Triângulo das Bermudas. Nunca aconteceu. Nenhum transatlântico de passageiro com, 5, 6 mil pessoas a bordo. Também não. E uma coisa que você talvez nunca tenha percebido, vamos dar uma olhada no mapa. Você já foi para os Estados Unidos? Ou você conhece alguém que já foi? Então, muito provavelmente, você ou esta pessoa que foi passou por cima do Triângulo das Bermudas voando, porque a grande maioria das rotas de avião entre Brasil e Estados Unidos passa por cima do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas tem um movimento diário tão grande de navios e aviões que, assim, a quantidade, inclusive, de acidentes que acontecem no lugar são muito mais baixas que poderia se esperar. Afinal, é um lugar de muita tormenta, mar agitado, mas não é um lugar que tem um índice normal de acidentes. Houve uma época que tinha um pessoal de jornalismo fazendo um documentário sobre o Triângulo das Bermudas e um jornalista foi até uma empresa chamada Lloyd's, que é a maior seguradora de navios do mundo. E lá, para um dos funcionários lá, influentes, que foi indicado para dar entrevista, ele fez a pergunta se havia algum preço extra a pagar pelo seguro, se algum avião ou navio, que era a especialidade deles, fizesse rota pelo Triângulo das Bermudas, e ele respondeu: não há nada de perigo extra naquela rota, aliás é uma rota muito comum. Em 2013, uma fundação chamada Fundo Mundial para a Natureza fez um estudo para apontar os 10 lugares mais perigosos do mundo para navegação e, curiosamente, o Triângulo das Bermudas não está na lista. Um outro detalhe é que todos esses relatos e histórias de desaparecimentos, etc., aconteceram lá entre a década de 50 e 70 no máximo. Vocês já perceberam que nada mais hoje em dia some no Triângulo das Bermudas? Por quê? Porque nós estamos na era da informação, todos os navios, aviões, barcos têm sistemas de GPS de comunicação e muito facilmente, se alguém apontar um desaparecimento, etc., jornalistas podem checar as fontes e vão perceber que isto não era verdade e muito fácil vão desmentir aquela afirmação. Então, desde que o mundo se tornou mais digitalizado, coisas pararam de sumir no Triângulo das Bermudas. Uma outra coisa curiosa, tem muita gente que vê umas fotos de tanques de guerra no fundo do mar e dizem que aqueles tanques de guerra estão no fundo do Triângulo das Bermudas. As fotos são reais, mas não, eles não estão no fundo do Triângulo das Bermudas. São 2 casos. Um navio chamado SS Empire Heritage, ele foi atacado na costa da Irlanda por um submarino alemão e ele estava carregado com tanques de guerra, que ele estava levando inclusive eles lá para o cenário de guerra europeu na época. Ele emborcou, ou seja, virou ao contrário, derrubou toda a sua carga no mar e afundou, e com ele 113 almas foram para o fundo do oceano. Essas fotos são lá da costa da Irlanda deste caso. Existem umas outras sequências de fotos de carcaças de tanques de guerra que estão em água rasa. E estas, na verdade, são tiradas numa ilha chamada Saipan, no Pacífico. Isso aconteceu em 1944, quando tropas aliadas americanas invadiram a ilha Saipan para tentar retomá-la dos japoneses durante a guerra. E estes tanques de guerra, equipados com um sistema para que eles pudessem navegar um pouco. Então eles saíam numa água rasa e eles navegariam até a praia, mas esse experimento deu muito errado e muitos deles afundaram, ficando ali em água rasa. Até hoje, se você for na ilha Saipan e der um mergulho,
ali, coisa de 3 metros de profundidade, você consegue, vários turistas vão e tal, você consegue ver os tanques afundados estão lá até hoje. Não tem relação alguma com o Triângulo das Bermudas. É isso então, queridos iluminados, desculpem, não é um vídeo com barulhos e sons misteriosos, não é um vídeo para promover este tipo de pensamento. Como eu falei no início, eu falei a verdade, as histórias como elas devem ser contadas, com todos os fatos relevantes envolvidos, para que você julgue o que você acha mais interessante, certo, correto, ou se você gostar do mito, você continuar acreditando nele numa boa, vamos continuar a ser amigo, tá? Então, se algum hater aparecer aqui nesse filme falando que eu tô querendo destruir o mito do Triângulo das Bermudas, beleza, por favor, me dê um fato e me dê fontes seguras, me dê comprovações científicas, explicações físicas, e aí se você conseguir isso, eu vou falar, pô, bacana, eu errei, você tá certo. Enquanto eu não conseguir, essa é a minha opinião sobre o Triângulo das Bermudas. Um grande abraço para você, obrigado por ter visto o vídeo. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de desmistificação, Mr. M dos mistérios, né, contar a verdade e o segredo, indique esse trabalho aqui, esse vídeo da Luz e Arte para esse pessoal. Curtam o vídeo, por favor, não esqueçam disso, é bastante importante para mim. Se inscrevam no canal caso não seja inscrito. E como eu sempre falo no final, sejamos todos luz, querido iluminado. Valeu, obrigado.